depende das pessoas, né? Você acolher as pessoas, você ter empatia com as pessoas e você conseguir estabelecer relações positivas no ambiente escolar, que é um ambiente tão complicado, depende das pessoas. O nosso desafio é esse, é conjugar a questão da tecnologia, conjugar o cuidado humano e ainda, como disse o Alan, o cuidado que a pandemia nos trouxe, né, em relação às questões de saúde, questões sociais e de economia. Mas é isso aí. Sejam todos bem-vindos à primeira formação do ano, né? Diferente das outras que tinham 300, essa está com 35. Muito obrigado pela presença de todos. O Alan vai começar a formação. Opa! Não. Bom dia, Alan. Bom dia. Opa, ótimo dia. Não estamos com 35, não, já estamos com 78, ó. Isso aqui está parecendo aquelas lives do YouTube, né? Vamos buscando, né? Só que é 78 em aspas, né? Que, por exemplo, o Quevedo está com a equipe toda colada no computador. Então, o número é maior, né? Mas vamos lá. Pessoal, em princípio, a nossa demanda é concluir a última ATPC, que foi extremamente necessária para o momento lá, que era sobre a implementação do novo ensino médio, né? O Bruno falou a respeito da arquitetura, da estrutura desse novo ensino médio, né? Você conta? Oi. Pessoal, desliga o microfone paralelo aí, por gentileza. Você tem algumas coisas particulares. Pessoal, desliga o microfone. Não. Nem podia mais, olha só. Olha só. Vamos começar. As habilidades. Daí vai lá para cima, por exemplo, H3. Assim. Pessoal, desliguem os microfones paralelos, por gentileza. H3, é isso daqui. Então, você vai colocar na número 2, você vai colocar H2, H3, depois na 3, você vai colocar, só copiar e colar aquilo lá. Peraí. Maria Vanusa, desliga o microfone. Não haverá aula, tá? Não, só para nós, porque nós vamos nos reunir. Médio. Maria, por gentileza, desligue o microfone. Isso. Essa já é a número 1. No fundamental. Isso daí, ó, o maior, por exemplo, é aqui, ó, 70%. Deixa eu desligar o microfone dela aqui. Pronto. Pessoal, se atente aí aos equipamentos, por gentileza, né? Vamos lá. O Bruno havia conversado conosco na última TPC a respeito do novo ensino médio, tá? Qual que era a estrutura, a arquitetura, a implementação, o processo histórico, né? E agora a gente tem que dar continuidade a essa formação. Teve uma formação específica pelo CMSP, falando sobre o novo ensino médio para os professores. Ontem eu tive uma reunião com a nossa supervisora do ponto focal do novo ensino médio. Existem algumas lacunas que ainda não foram respondidas, né? Uma lacuna que não foi respondida em tese para essa semana que vem no máximo, deve ter uma posição da SEDUC, a respeito do currículo de atividades e formação para o itinerário regular, porque muito se fala sobre esse itinerário que a gente vai fazer de aprofundamento, que é também o foco da reunião que nós temos hoje, o itinerário de aprofundamento, como que ele vai ser feito, né? Mas é importante a gente saber que tem o itinerário comum, né? Mesmo ele tendo uma carga reduzida para o segundo e terceiro ano, né? Ele tem que ser previsto na SEDUC, né? Os materiais estão sendo feitos pela COPED e tal, só que alguns alunos vão ter uma carga mínima, né? Que seria só aquela carga comum,
né, de algumas disciplinas e como será o trabalho do docente com o aluno que tiver uma carga mínima. Qual seria os conteúdos que a gente tem que aprofundar, as habilidades. Isso ainda não foi fechado pela SEDUC, né? Conforme a conversa que eu tive ontem com a Rosângela, que é a nossa supervisora de ponto focal, aparentemente, né, isso deve estar sendo explicado, né, para essa semana que vem, né? Mas vamos nos focar agora a questão dos itinerários formativos de aprofundamento, né, do novo ensino médio. Lembrando que sexta-feira, pelo boletim que foi feito sexta-feira passada, sexta-feira agora, todos os professores do ensino médio, eles vão estar em convocação para sanar dúvidas, sanar itinerários, como será a aplicabilidade do novo ensino médio para esses professores. Então, guardem bastante as dúvidas de vocês para esse momento, porque nós vamos precisar deles também, tá? No novo ensino médio, sexta-feira, todos nós vamos ser convocados, tá bom? Deixa eu pegar minha outra máquina aqui. Eu vou compartilhar com vocês um PPT da SEDUC a respeito dessa implementação do novo ensino médio, tá bom? Veja se vai aparecer na tela de vocês. Creio que sim. Hoje, nós vamos falar sobre os itinerários formativos e como que a estrutura e como que o professor pode e deve trabalhar a respeito das escolhas dos alunos que já foram feitas no seu segundo e terceiro ano, né? Os alunos, eles vão escolher as trilhas formativas de acordo com as áreas de conhecimento, né? Então, o aluno, ele pode, né? O que nós vamos falar aqui não quer dizer que se aplicará exatamente a sua unidade escolar, né? Por quê? Porque pode ser que a sua escola não promova todas essas escolhas, mas é interessante você ter ciência de quais seriam as possibilidades, né? E o que o professor se espera do professor e do aluno para devida escolha. Vamos ser mais claros, né? Foi meio prolixo, né? O aluno, ele vai escolher, por exemplo, eu quero fazer o meu circuito formativo de aprofundamento em humanas e matemática. O que de humanas com matemática nós vamos trabalhar? O aluno escolheu humanas com linguagem. O que em humanas e linguagem eu vou trabalhar, né? O aluno escolheu humanas e ciências da natureza. Quais são as unidades curriculares que eu vou trabalhar de acordo com as escolhas? Pode ser que na sua escola não tenha todas essas opções, mas é interessante nós formarmos e passarmos para os senhores quais são as possibilidades de trabalho, de ensino e quais são os roteiros que vão ser disponibilizados junto com os materiais da SEDUC, né? Em primeiro momento, né, a SEDUC, ela deu todas as unidades curriculares já pré-estabelecidas, com a possibilidade de, depois que nós assimilarmos, nós entendermos como será o processo, né, podermos, as unidades, criarem as suas unidades curriculares, mas isso seria para uma segunda fase, um segundo momento, né? Em princípio, agora para 2022, né, os itinerários já estão pré-estabelecidos, as temáticas e os materiais que a SEDUC vai disponibilizar para nós, né? É importante nós entendermos que, mesmo com essa nova formatação, né, um dos receios que nós temos é que desvirtue a nossa disciplina. Por exemplo, eu sou professor de geografia, né?
De vez em quando eu pego um itinerário desse de aprofundamento e vou falar, pô, o que eu tenho a ver, como que eu vou trabalhar um aprofundamento de ciências humanas com matemática? Se eu não domino a matemática, eu vou sair da minha área de conhecimento e também posso sair da minha disciplina. Então, quando ele foi montado, esses itinerários de aprofundamento, eles foram montados com as equipes COPED de humanas, né? Para não desvirtuar e tirar a gente da nossa área de conforto, que é o conhecimento que nós temos de determinada disciplina, né? Então, a ideia não é deixar o professor numa saia justa e a gente não conseguir trabalhar com os alunos. Então, é vincular habilidades da segunda disciplina junto com a nossa disciplina principal, né? O que nós temos que entender a respeito desses itinerários formativos, né? O que nós esperamos que o aluno vai aprender, né? A ideia inicial é desenvolver no aluno, né, a questão da visão crítica da sociedade na nossa área de humanas, né? Desenvolver essa questão crítica da sociedade, a relação que nós temos com o mundo do trabalho, a relação que tem a sociedade com a pessoa. Essa é a primeira parte do que esperamos que o aluno vai aprender, né? É valorizar no aluno as ações de interpretação, de interação, né? As relações socioambientais, as relações de sustentabilidade, as relações do homem com o meio, com o seu espírito crítico. Por que as coisas acontecem desse jeito? Vinculando com qualquer uma das áreas de conhecimento. Tanto faz ciências da natureza, matemática, linguagem, não importa. O nosso foco, como ciências humanas, é despertar esse espírito crítico, né? Mostrar para o aluno que existe uma importância muito grande em fazer as análises criticamente, buscar os fatos históricos, trabalhar no aluno a questão da pesquisa de fontes confiáveis, de fontes que ele tenha como se desaportar da ideia de redes sociais, fake news e coisas do gênero, né? Apropriar o aluno dentro dessa imagem crítica, né? A vivência dos direitos humanos. Isso é o que nós estamos esperando que o aluno saia assimilado ao final do terceiro ano, né? Deixar o aluno ser protagonista de uma forma inovadora, usando as tecnologias, que esse é um dos legados da pandemia, né? O aluno ele consiga compor ideias, compor hipóteses, compor situações que nós vamos dar os problemas, e ele consiga desenvolver soluções criativas, usando também os recursos das outras ciências do aprofundamento, né? Então, essa é a intenção fim, né? O que o aluno deverá aprender, né? Como fazer isso? Aí é o desafio maior, né? Essa aí é a nossa expectativa. Mas, se nós formos correr apenas atrás de resultados, muitas vezes a gente pode criar um anseio aí, ou uma expectativa meio maluca. Nós temos que entender, antes do resultado, entender o processo, que é tão ou mais importante do que o resultado, porque muitas vezes o professor vai fazer de tudo e não vai conseguir aquele resultado que ele almejava. Mas ele entendendo o processo, a gente pode conseguir balizar outras formas de abordar o aluno, né? Um dos focos principais da ideia das ciências humanas é a atitude investigativa que o aluno tem que ter, né? Trazer para o aluno, fomentar ele o desafio da investigação científica, né? Mostrar para os nossos alunos os problemas e buscar com as ideias deles e os recursos que nós podemos disponibilizar hipóteses de solução.
em tese, essa é a nossa ideia principal. Nunca fugir aí do foco do que o aluno deve aprender no final do percurso, né? Inicialmente, essas são as bases para essas áreas de aprofundamentos interdisciplinares. Quanto a essa expectativa, alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa que vocês queiram posicionar para a gente entrar propriamente dita na estrutura desses aprofundamentos? Pessoal, me dê um feedback. Alô, alô? Tranquilo, Alan. Tranquilo? Tranquilo. Podemos continuar? Não, porque de vez em quando parece que eu posso estar falando sozinho, mas me ajuda aí. Centro espírita, né? Quem está aí? Fale aí, do outro lado. Vamos colocar uma mesa. Tudo certo. Né? Eu sei que é bonito o texto, eu sei que é bonito a intenção, isso eu também compreendo, mas o desafio, de vez em quando, ele é ir para a guerra com a colher, que nem eu falei no último ATPC, né? A gente tem que entender isso. Né? A estrutura destes aprofundamentos, ela é baseada em 4 pilares, né? E aí, em cima disso, que nós temos que tentar trabalhar os nossos alunos, né? O primeiro pilar, e eu, como professor, eu julgo o mais importante. Não quer dizer que exista uma meritocracia de importância em cada um dos pilares, né? Mas eu, como especialista na minha área, eu acho que a investigação científica é o que nós devemos buscar fomentar nos nossos alunos hoje, né? Porque, como nós temos um bombardeio gigantesco de informações, de links, muitas vezes nem são informações, são boatarias científicas, né? Hoje todo mundo é especialista em tudo, né? É especialista em vacina, é especialista em política, especialista em ciências jurídicas, é especialista em tudo. E esse bombardeio de opiniões que não são informações, né, estão trazendo para a sociedade, né, a pessoa compor uma verdade sem fazer uma pesquisa, sem fazer um levantamento de uma hipótese, sem fazer um levantamento de uma fonte confiável, sem fazer o uso da informação como instrumento ético, né? Sem buscar o gerador de soluções para os problemas, e sim opiniões, né? Esse é o grande desafio do momento para essa geração Z, né? Você tem um universo de opiniões que se transmutaram e deixaram de ser opiniões para ser teorias científicas. E nós vemos isso no dia a dia. Todo mundo é especialista em tudo, né? Você tem um influenciador digital, que é o termo que hoje está sendo usado, né? E ele fala uma pseudo-verdade e isso se torna um embasamento técnico-científico. E os alunos vão multiplicando essas ideias, de vez em quando, sem base científica nenhuma. Nós vemos isso desde o Palácio do Planalto até os tribunais judiciários mais importantes do Brasil, né? Então, eu acredito, como professor de geografia, que a grande lacuna que nós vamos ter aí para trabalhar é desmistificar a investigação científica, as metodologias, que nós aprendemos isso lá quando a gente estudava ginásio, que nem existe mais, né? Que é pegar uma hipótese, levantar uma teoria, fazer a experimentação da teoria, avaliar qual seria a situação, problema, se ela pode ou não dar um resultado, né? Então,
tudo isso aí é importante a gente fomentar no nosso aluno, tá? Só um segundinho, pessoal. Espera aí que eu estou com problema na minha outra máquina. Só um segundinho aqui. Espera aí. Vamos tentar sem outra máquina, porque ela vai daqui a pouco morrer, né? Mas vamos lá. Essa questão de investigação científica, eu acredito que seja o maior dos nossos desafios hoje. Não quer dizer que não estamos abertos a outras opiniões, né? O próximo item que nós temos que ver é a questão dos processos criativos, né? Nesse eixo do processo criativo, né, é uma coisa que o professor já faz, né? E nós já fazemos isso com excelência, né? Que é estimular o aluno a compor, né? Só que com esses aprofundamentos que nós vamos trabalhar, né, é ensinar o aluno a compor dentro da realidade das outras disciplinas que vão ser do aprofundamento. Trazer o aluno a usar as manifestações das outras disciplinas também. Usar as manifestações sensoriais, culturais, usar os meios criativos da música, a expressão corporal, a dança, a pintura, a análise temporal, histórica dos movimentos culturais. Tudo isso aí faz parte do processo criativo, né? Então, é interessante, nesta parte, as abordagens, tanto nas ciências de linguagens, que trabalha o corpo, as letras, a música, a cultura, como também expandir o aluno no método criativo das áreas biológicas e de matemática, né? E isso nós já fazemos diuturnamente. Quantas vezes nós elaboramos os trabalhos, as apresentações, só que é fomentar com foco naquela unidade curricular que nós vamos estar trabalhando, né? Então, esse desafio, esse pilar estrutural, para nós, já é uma constante. Não existe assim, você falar, é uma coisa super inovadora. Não, nós só vamos ter que fazer essa aplicabilidade dentro da realidade da unidade curricular que o aluno escolheu, né? Nós já fazemos isso, né? Claro que com um material específico, a gente vai ter que se adequar àquele material específico, mas não existe grandes novidades ou um desafio que nós temos que desmistificar, como a experimentação científica lá, né? Depois nós temos aí a questão da mediação da intervenção sociocultural. Isso também é um negócio interessante, né? Porque neste eixo, né, a ideia é provocar no nosso aluno o incômodo, né? É provocar no nosso aluno aquela desestabilização de como que a sociedade está hoje, né? Por exemplo, né, nós vamos trabalhar aí a vivência do aluno no meio que ele está. Pode ser rural, pode ser urbano, pode ser litorâneo, pode ser uma comunidade à parte, quando a gente fala em rede estadual, uma comunidade indígena, uma comunidade quilombola, dentro do meio dele, né? Trazer esse meio que ele vive, depois de uma forma regional e até mesmo de uma forma global, e mostrar para eles os incômodos da intervenção sociocultural no mundo, né? Quem nunca, por exemplo, falando de a questão de biodiversidade, nunca ouviu falar sobre uma notícia de uma garrafa PET na praia? Ou sobre a mancha de óleo que apareceu no litoral e ninguém sabe de onde que veio, né? Esses incômodos socioambientais que nós temos. Trazer para o aluno as problemáticas da intervenção
do homem no meio que vive. Esta é a ideia. E isso, para as ciências humanas, é uma constante. Nós provocarmos o aluno ao problema real, existente, e mostrar para ele, falar, o que você faria? Quais são as consequências? Da onde veio este problema? Né? É fomentar no aluno a desnaturalização do meio. É fomentar no nosso aluno a ideia do incômodo. Por que as coisas estão acontecendo assim? Né? Por que não é assado? Né? Qual é a consequência da ação do meio, do homem no meio que vivemos? Claro que nós temos um processo de desnaturalização do meio, e isso é inevitável. O ser humano, pela estrutura social que nós vivemos, nós constantemente temos que modificar o meio ambiente. Né? Mas como modificar o meio ambiente sem ser um predador? Né? A ideia é mais ou menos essa, a questão de sustentabilidade, a questão da nossa cultura consumista, né? A questão dos impactos das nossas ações, né? no meio ambiente e no meio de convívio. Né? E isso são as intervenções que nós temos que provocar nos nossos alunos. Né? Então, esse terceiro pilar dos eixos, né, é importante nós mostrarmos para o aluno, e nós, como ciências humanas, somos mestres em provocar o problema, ou o diálogo, ou a discussão. Vide as nossas ATPCs, né, que sempre elas fomentam opiniões muito diversas e algumas vezes antagônicas, algumas vezes elas se complementam, né? Mas mostrar para o aluno e o respeito ao contraditório, como gosta de falar o nosso colega André, né? Mostrar para o aluno que não existe o certo ou o errado, existe de vez em quando somente o diferente. O nosso aluno, ele tem uma visão diferente daquela que nós esperávamos que ele tivesse, mas deve ser respeitada também. Né? Depois nós vamos para o quarto e último eixo dos aprofundamentos, que algumas vezes a gente colocamos aí como empreendedorismo, a ideia do aluno criar uma empresa, ele ser um empresário, né? Ele abrir uma startup, ele abrir uma ME, ele abrir uma MEI, né? E ele ser o patrão dele mesmo, né? Muitas vezes a gente vê essa ideia do empreendedorismo, né? Claro, essa é uma ideia válida e existente, a gente não pode simplesmente ignorar que o empreendedorismo também você, usando várias aspas, né, e usando o linguajar youtuber, né, ser patrão de si mesmo, né? Empreendedorismo também é isso, né? Mas quando nós falamos dos eixos estruturantes do novo ensino médio, o empreendedorismo ele entra também em uma outra esfera de empreender, né? Como empreender o seu tempo acadêmico. Esta ideia é uma que nós temos que estimular no aluno, né? Quando nós falamos, por exemplo, em educação socioambiental, o que se estuda para você ser um agente modificador dos problemas? Né? Quais são as faculdades, quais são os cursos, quais são as instituições, né? Como chegar a ser um agente modificador desses problemas? Né? Isso também é empreendedorismo, é mostrar para o nosso aluno os caminhos acadêmicos que ele pode trilhar para resolver os problemas existentes, tanto socioeconômicos, ambientais, de direitos humanos, de usurpação e vilipêndio aos direitos individuais. Né? Esse empreendedorismo acadêmico é tão importante quanto o empreendedorismo como autônomo econômico dele, ele virar o patrão dele mesmo. Né? Então,
esse quarto eixo, ele foge um pouco daquela máxima. Empreendedor é o patrão de si mesmo, é o cara que abre um próprio negócio. Muitas vezes você empreender o seu tempo na forma acadêmica para buscar uma solução social e humana também é um tipo de empreendedorismo, e é isso que entra aí nas nossas questões de ciências humanas, tá? Quanto a esses 4 eixos, pessoal, né, nós temos o empreendedorismo, a mediação e intervenção socioeconômica, a investigação científica e os processos criativos. Alguma dúvida do que se espera de cada um desses eixos? Por gentileza. Hello? Pessoal. Vamos lá. Alguma dúvida sobre essa situação até aí? Acredito que está sendo bem explicativo agora. Beleza. Então, vamos nos basear aí nessas situações. Eu tenho uma mãozinha levantada, depois eu já vou passar para as novas situações. Deixa eu ver quem que está com a mãozinha levantada aqui, porque hoje tem uma demanda grande. É a Maísa. Maísa, tem a palavra. Tem que ser sucinta. Consegue me ouvir? Está meio baixo. Então, é que eu gostaria que você repetisse os pilares aí, 1, 2, o 3 e o 4, para eu anotar, por favor. Opa, mas vamos lá. Tanto o material do PowerPoint, eu vou deixar no site da SEDUC, da SEDUC não, da nossa diretoria. Vou colocar também como material lá no YouTube, né, a nossa gravação, mas de todo jeito vamos repetir aí para a senhora, tá? Anote aí, né? É o empreendedorismo, este é um dos pilares, são 4, tá? O outro é a mediação e intervenção sociocultural, ok? Sim. Processos criativos e investigação científica. Tudo ok? Ok, obrigada. Legal. Né? Mas esses materiais, fiquem tranquilos aí que a gente vai disponibilizar para vocês também, inclusive o PowerPoint, tá bom? Né? Vamos lá, vamos compartilhar novamente com a tropa. Né? Pessoal, se tiver alguma intervenção, dá um grito aí, porque como eu vou estar apresentando, eu não consigo ver o chat, tá? Vocês têm que dar uns gritos aí, fazer tipo a italiana, vai chegando e vai falando, né? Pede a palavra. Né? Vamos lá. Esses pilares, eles são baseados em 6 unidades curriculares, tá? Que elas vão ser divididas depois pelas disciplinas, né? E elas estão todas interligadas. A gente tem que entender que tudo é interligado. Tudo em ciências humanas, quando a gente fala de apropriação social, ela não desabona, por exemplo, a questão ambiental, como ela não desabona a questão dos direitos humanos, ela não desabona a questão de regionalidade. Então, tudo é interligado, né? O mundo ele está interligado pelas suas relações. Quando a gente fala em ser humano, o ser humano é uma coisa complexa, né? E a relação do ser humano com o meio que vive também é complexa. Então, a gente dividimos em 4 pilares, mas todos os pilares, eles têm, mesmo sendo temas individuais, eles têm uma inter-relação. E nós, de humanos, conseguimos ver essa inter-relação numa fala simples. O cara fala, tem um prato com arroz e feijão. Né? Você fala, pô, arroz, a agricultura, a monocultura, a exploração, a reforma agrária, a questão de exportação, de importação, de commodities, a questão tributárias, a intenção entre países. A pessoa de ciências humanas, ela já busca o contexto cultural, o contexto social, histórico. Para nós, é um universo muito confortável saber que as coisas estão interligadas, que em outras áreas do conhecimento é mais complexo,
Para nós é mais tranquilo. Você pegar um cara especialista em matemática, cálculo, o mundo dele é cálculo, geometria, aritmética, aí você joga ele no universo extremamente amplo que é as ciências humanas, muitas vezes ele se perde. Talvez esse pessoal tenha muito mais dificuldade em trabalhar essas interdisciplinaridades do que nós, de humanas, porque nós, pela nossa característica de disciplina, nós somos mais versáteis, né? A ideia também que, quando nós trabalhamos as ciências humanas, essas estruturas, nós trabalhamos tanto a pessoa no meio, como a sociedade no meio, né? As nossas ações e atitudes como pessoa humana e como sociedade no meio em que vivemos, né? Para nós, sempre a gente trabalha com essa unidade das pessoas. Eu na minha casa, eu na minha comunidade, eu na minha escola, eu na sociedade, eu no estado de São Paulo, né? As nossas ações, nossas atitudes, tanto coletivas quanto individuais. Para nós de humanas, isso é uma área de conforto e não se deu a perder essas características nessa implementação do novo ensino médio, né? Nós ainda temos, e ainda bem que temos, né? Porque é um dos cernes dos nossos conhecimentos, a intervenção individual e coletiva, né? Trabalharmos o nosso mundo que vivemos e a sociedade que vivemos, né? Quando a gente coloca aí nessa unidade curricular 4, as atitudes sustentáveis, qual é a pegada? Esse tema eu achei interessante o nome dele, né? Que ele fala sobre qual é a pegada, quais são as ações, tanto individuais como coletivas, que podem reverter a um trabalho sustentável no meio ambiente, né? Isso aí também faz parte dos aprofundamentos, né? Tudo voltado a qual é o impacto que a minha ação pode criar no meio ambiente, né? Qual é o impacto que a ação coletiva cria no meio ambiente? Quem está falando a palavra? Quem? Oi? Alô? Ou é só o microfone aberto aí no meio? Pessoal, desliga o microfone se não for para pedir a palavra, por gentileza. Samira, desliga o microfone. Ótimo, né? Continuando, então, tá? 5. O direito a ter direito, né? Isso entra muito naquela conotação das observações científicas, né? Hoje, está em alta a ideia dos direitos individuais e direitos coletivos, né? Até onde vai o meu direito, né? As minhas prerrogativas, mas sobre o outro da sociedade, né? O meu direito ele acaba no começo do outro, né? Tudo que eu posso fazer é mediante a permissão legal, né? Essa ideia, tanto na área de direitos civis, direitos penais, direitos constitucionais, direitos empresariais e principalmente na área de ciências humanas, a questão de direitos humanos, direitos à liberdade, direito ao pensamento, direito à manifestação, né? Trazer para o nosso aluno que nós temos direito a ter direitos, mas os direitos eles são vinculados diretamente à questão também dos deveres, né? Nós temos direitos, mas temos deveres. Até onde vai o meu direito e quando começa o meu dever, né? E o meu dever não é para comigo, é para com o próximo. E isso é previsto também no direito. Respeitar o direito alheio é dar direito aos outros, né? E nas ciências humanas, isso também é uma estrutura muito importante que nós não podemos deixar perder. Mesmo, independente de qual aprofundamento que o aluno queira escolher. Se ele quiser fazer aprofundamento em ciências humanas e matemática, nós temos que mostrar lá aonde que existem as questões de direito, né?
quando nós vamos fazer cálculos, quando nós vamos analisar demografias, expansões, exportações, tabelas e números, sempre vai ter lá o subitem do direito para ser analisado naquele ponto, tá? E depois, só posso concluir esse sexto? A gente troca uma ideia rapidinho, tá? E o sexto, ele é os cenários de pontes e trilhas. Na verdade, a ideia desse sexto é o fechamento, como que o aluno vai fazer a apresentação das trilhas formativas que ele fez. Como que o aluno vai demonstrar o conhecimento que foi abordado, tanto no segundo como no terceiro ano. Como ele vai fazer a culminância dos desafios que nós jogamos é muito frio, né? Nós apresentamos aos alunos no decorrer desses processos formativos, as 6 unidades curriculares que ele vai passar, né? As 2 no segundo ano e as 4 no terceiro ano, né? Então, a ideia nesses 6 é como seria um fechamento, principalmente para ver se o aluno teve essa apropriação propriamente dita de todos esses pilares, né? Até aí tudo ok? Tranquilo? Ótimo. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha. Primeiro eu vou para essa apresentação, voltar a minha cara aqui, né? Eu tenho uma mãozinha aqui do Amarildo, né? Amarildo, nosso colega POSP. Fala, Amarildo. Amarildo. Oi. Oi. Só para dar... não queria perder essa oportunidade. Quando a gente está na escola, está trabalhando, está nos meios sociais, até mesmo na mídia, essa questão do direito é uma das coisas que está me perturbando muito. Porque, principalmente, a questão dos direitos humanos. Eu vejo que, inclusive, muitos colegas de humanas estão banalizando essa questão dos direitos humanos. É assim, direitos humanos a gente tem que ter ele como princípio. E não como conceito. O conceito a gente muda, princípio não. É o pensamento que eu aprendi isso e trabalho com isso, não muda. Agora, principalmente, como é que nós, de trabalhadores aí do setor de educação de humanas, a gente vai ficar banalizando essa questão dos direitos humanos? A gente fica se baseando em programas sensacionalistas, jornalísticos, digamos assim, direitos humanos é só para bandido, não sei o quê. Aí eu fico muito preocupado, porque eu tenho visto e ouvido muito, inclusive de colegas, né, que direitos humanos é só para vagabundo, só para bandido. Eu sempre discuto isso com os colegas. A gente tem que ver a questão do direito, e principalmente os direitos humanos, ele é um princípio. Agora, se ele tem outro conceito, se ele quer discutir o conceito de direitos humanos, é um direito dele. Agora, discutir o princípio, né, não tem, ou ele tem esse princípio ou não tem. Eu só queria fazer essa manifestação porque, às vezes, a gente depara com certas situações que, assim, você fica muito triste, né? Principalmente que a gente que está responsável para ensinar, ajudar a criançada a descobrir o pensamento, a descobrir as análises, levar ele para a questão científica, e como você disse, na boca de um professor, de qualquer um, baseado no senso comum. Isso é palavra de senso comum, e nós não somos senso comum, né? Nós já deveríamos ter passado dessa fase de senso comum. Desculpa aí, Guilherme. Amarildo, mas eu concateno a sua ideia, sim, meu irmão, e demonstra a preocupação pelo conceito de direitos humanos, o princípio de direitos humanos, na própria formulação desse aprofundamento do novo ensino médio,
né? Ele não foi esquecido e não pode ser esquecido, né? Eu estou fazendo um trabalho junto com a COPED da formulação do novo material do ensino médio, né? Que vai ser aplicado aí em 22 e agora no último bimestre de 21, né? E uma das coisas que eles ressaltam, a COPED, é que sempre deve ter alguma colocação relativa a direitos humanos. Isso não pode ser omitido nunca. Em todas as situações de aprendizagem, ela sempre tem uma colocação a respeito sobre a preservação do direito individual e coletivo, né? Nós, de humanas, não podemos abrir mão desses conceitos, desses princípios, e nós somos a referência para o aluno, né? Se Sim. nós não formarmos, né, e deixarmos aí a mídia e o youtuber da vida criar essa lacuna cultural, né? Porque agora passou de ser a questão de um princípio para ser uma questão de cultura e formação, né? Sim. Todos os dias se martela que devemos pagar com ferro e fogo as pessoas, que devemos oprimir, que devemos coagir, que fulano é bom quando está morto, ou fulano é melhor ou é pior, essa bipolaridade que nós vivemos na sociedade em termos regionais aqui no nosso país, né? E isso aí fere diretamente os princípios dos direitos humanos. Então, nesses aprofundamentos, em momento algum, eles deixaram de abordar a necessidade de continuamente nós ficarmos martelando essa ideia, esse conceito e esse princípio nos alunos, né? Então, eu fico muito confortável de falar que nós, de humanas, não perdemos este cerne, e não podemos perder este cerne. Ah, sim, não podemos perder, exatamente. É que eu falo, é que eu estou dialogando assim, que eu vejo isso, eu ouço isso, né? E às vezes eu fico triste de muitos colegas aí que está no meio, está aí responsável pela formação, concordar com esse rebaixamento, quer dizer, de não defender o princípio que é os direitos humanos. Ele pode ter lá sua observação de conceito, eu respeito. Agora, de princípio, aí não dá, aí fica difícil. Não, relaxa. Tem coisas que nós podemos aceitar como livre expressão e tem coisas que não podem ser aceitas como livre expressão. O racismo não pode ser, a misoginia não pode ser, o preconceito de qualquer tipo de espécie não pode ser, né? As liberdades de pensamentos. Esse é o tipo de coisa que não entra mais na questão de liberdade de expressão, entra na questão criminal. Então, nós não podemos fomentar e não podemos aceitar esse tipo de colocação, tá? Então, no próprio aprofundamento do currículo do ensino médio, ele também é previsto essa situação, tá, Marildo? Fique tranquilo. Beleza. Tá? Um abraço, colega. Jussara, vamos tentar ser sucinto. Jussara? Oi. Oi. Tá dando para me ouvir? Lindo. Tá. Então, esse movimento no mundo todo, né, de antivacina, que é forte também no Brasil, eu acho que faz parte também desse protesto e o direito individual acima do coletivo, né? É uma coisa de grande reflexão para a gente, né? A pessoa deixa de tomar vacina, não aceita a vacina, né? Por N razões, e o coletivo que, assim, o direito individual acima do direito coletivo, né? É uma coisa que a gente está vivendo isso e sofrendo o mundo inteiro, né? Tem esse movimento, né? O Brasil aqui é muito forte isso, e é um caso de reflexão. Até quando vai o meu direito, quando o indivíduo, né? Acima do coletivo, né? Jussara, eu acredito que seja um momento de reflexão e principalmente de formação e informação. Muitas vezes essa pessoa, o que lhe falta não é uma opinião, porque ele tem opinião, eu sou contra a vacina, mas de vez em quando lhe falta é formação e informação. E aí onde que entra o trabalho nosso, né, de formadores, de informadores, né, de fontes.
e a gente entorta a árvore quando é nova, porque a árvore velha é difícil de desentortar, né? Então, eu acho que entra bem aí na questão dos direitos humanos, os direitos individuais, né? O direito coletivo, né? E como o próprio Amarino falou, né? Nós não podemos nos omitir ou simplesmente desprezar esse princípio que é o conceito dos direitos humanos, tá? Tudo tranquilo, beleza? Podemos continuar, tá? Pessoal, para mim concluir a minha parte e passar para o Bruno, porque senão o coitado vai ficar a ver navio aí e a apresentação é longa. Tá? Nós temos que falar agora, pessoal. Deixa eu tentar aqui. Vamos falar aqui rapidamente sobre a questão das ciências humanas. Cai como uma luva no que a Marilda e a Jussara falou, né? As ciências humanas é superar desafios, né? É formar, é valorizar, é trazer um posicionamento, principalmente ético, né? Nas pessoas, mostrar para eles que a nossa relação social, né, ela tem impacto, tanto como coletivo como individual, tanto no nosso meio como no nosso globo, né? O nosso desafio de humanas, né, é superar. E é para isso que existem as ciências humanas, é fomentar o debate, o contraditório, as causas, as consequências, buscar os princípios históricos, né? Tudo isso aí faz parte do desafio das ciências humanas, né? E não se perde isso nesses aprofundamentos do novo ensino médio. Nós estamos sendo municiados do desafio de contestar. E essa é uma das vertentes das ciências humanas, é contestar com base histórica, filosófica, sociológica, de localização geográfica, dos conceitos tanto regionais como globais. Então, o nosso desafio é sempre fazer a contestação, dar munição ao nosso aluno para ele criar hipóteses sociais, humanas e principalmente como cidadão, né? Então, essa é a nossa pegada, né? Pessoal, rapidamente, eu vou tentar passar para vocês, caso a sua escola tenha a escolha para os alunos do primeiro ano, do aprofundamento integrado de ciências humanas com as linguagens, né? São 6 unidades curriculares, 2 no segundo ano e 4 no terceiro ano, tá? A ideia é o aluno se aprofundar tanto com as habilidades e competências de linguagens e os códigos e suas tecnologias, como também as linguagens e códigos e tecnologias das ciências humanas, né? Vamos lá. Para os nossos alunos do segundo ano do ensino médio, né, que façam a escolha de linguagens e ciências humanas, eles terão 2 unidades curriculares. A primeira unidade curricular, ela fala sobre as tradições e as heranças culturais, tá? Como que a gente pode aplicar isso, né, nas ciências humanas, né? Não é tão complexo como parece e não tira-nos da nossa área de conforto de conhecimento humano, né? Nós vamos buscar as questões culturais, buscando as ideias filosóficas, artísticas, literárias, fomentar no aluno a capacidade de analisar as mudanças culturais por região. Como são as culturas anglo-saxônicas, como são as culturas pré-colombianas, como são as culturas asiáticas, africanas, árabes, nipônicas, hindus. Você vai buscar os contextos culturais, né, de forma histórica, como se desenvolveu e como está nos dias de hoje, né? Trazer o aluno para uma reflexão e para um diálogo das situações culturais. Claro, não dá para falar sobre esse universo inteiro, né? Então, nós temos que nos focar no que a demanda dos nossos alunos seriam os interesses diretos. Mas a ideia inicial é essa, é buscar
o aprimoramento histórico, filosófico e cultural, científico, literário, artístico, musical de algumas culturas e trazer para o nosso aluno no dia de hoje. E tentar trazer para ele tanto o diálogo como a releitura dessas tradições culturais, tá? Então, não é uma coisa tão complexa e é uma coisa que nós já fazemos. Então, é só mais um aprofundamento, né, durante um semestre com esta vertente. É bem interessante, né? E nos dá margens para trabalhar um universo de coisas bacanas, né? Depois, a unidade curricular 2, para o segundo semestre, fala sobre as tecnologias nas narrativas e nas relações sociais. Isso já é um negócio bem mais moderno, né? Quais são os meios tecnológicos de influência na produção de conhecimento? Entra, por exemplo, né, nessa situação aí de influenciadores digitais, de blogs, de meios tecnológicos, redes sociais, né? Como que nós podemos desmistificar isso como produção cultural, ou até mesmo quais as produções culturais que são usadas com os meios tecnológicos, né? A questão da relação do corpo, da música, do movimento, né, nos dias atuais e as relações que tem isso com os meios tecnológicos. Nós conseguimos regionalizar, nós conseguimos deixar num ambiente mais local essa reflexão do nosso aluno com esse trabalho cultural, né? Então, não é um desafio tão grande também, né? Usando um material interessante, apresentando para o aluno as situações, problemas, a gente consegue, com esta segunda unidade curricular, desmistificar uma série de informações e fake informações que tem nos dias de hoje. É uma oportunidade de nós usarmos a tecnologia a favor da formação do aluno, sem depreciar a composição cultural deles, tá? Aí o aluno ele passa para o terceiro ano, né? Ou terceira série, desculpa, né? E ele tem mais 4 unidades curriculares, né? A terceira unidade curricular, ela fala sobre o compromisso com o patrimônio cultural e ambiental, né? Se vocês olharem, essa terceira unidade curricular, ela é vinculada à primeira, que fala sobre as tradições e heranças culturais, né? Então, nesta terceira, que é a primeiro semestre, faz parte do primeiro semestre do terceiro ano, né? Nós vamos nos apropriar tanto da questão cultural, como a questão ambiental e as práticas que nós podemos desenvolver nos nossos alunos, né? Tanto no meio histórico, como no momento atual, né? O que nós temos de cultura no Brasil? O que nós temos de cultura em Sorocaba? O que nós temos de cultura América Latina, né? Quais são as representações que nós temos vamos dizer, que tenham um aporte mundial, né? Podemos usar, por exemplo, o exemplo de um Romero Brito, né? Que é um artista brasileiro, radicado no estrangeiro, que usa a cultura brasileira para a arte dele de pintura e composição em nível mundial, né? Tudo isso aí pode ser geografia, como pode ser cultura. A releitura desses materiais. Nós temos, por exemplo, um Cobra da vida, que faz enormes painéis. Qual que é a relação social e cultural de um Cobra dentro do meio cultural atual, né? Então, tudo isso aí é patrimônio cultural, né? Depois nós temos lá a quarta unidade curricular, que fala sobre as representações da humanidade, as teorias e as práticas, tá? Essa aí entra bastante na ideia que o Amarildo estava falando agora, né? Nós temos que mostrar para eles que as garantias de representação cultural, elas também são uma
Oh, meu Jesus! Né? Elas são previsíveis também na questão dos direitos humanos, na questão do direito de liberdade de expressão, na questão de liberdade cultural, tudo isso aí é direitos humanos, né? Essa reflexão com o aluno, o discurso do aluno nas representações da humanidade, e aí você pode entrar em análises jornalísticas, análises de fatos históricos, trazer isto para a contemporaneidade, né? Trazer o aluno para ele formar, ele compor, né, de uma forma proativa, né, aonde que estão sendo cerceados direitos, né, trazer ao debate a questão da análise científica, cultural, econômica e política para os dias de hoje. Qual é a intervenção que o aluno pode fazer em cima desta situação-problema, né? As práticas da cultura e o que isso ofende a política, por exemplo, né? Você pode pegar isso desde um contexto histórico de um AI-5 da vida, falando de Brasil, né? Ou trazer hoje as políticas árabes que hoje oprimem a produção cultural. Estamos falando de contemporaneidade, né? Podemos fazer todo esse vórtice buscando mídias, reportagens de direitos humanos, onde está sendo suprimidos esses direitos humanos. É interessantíssimo, aí dá um leque de oportunidades interessantes, tá? Depois nós temos aí a 5ª unidade curricular, que fala sobre as práticas corporais e os movimentos, né? Aí, nesta unidade curricular, nós trazemos o aluno para a questão de produção. Nós estamos falando do 2º semestre do 3º ano, né? Como que o aluno pode promover expressões artísticas baseado nos conceitos culturais, científicos, nos direitos de preservação dos direitos humanos, né? Como que o aluno pode ser um compositor de cultura, né? Lembrando sempre a preservação dos direitos coletivos, a questão racial, a questão de misoginia, de homofobia, né? Trazer o aluno para esse debate. Hoje, existe uma série de canais tecnológicos, a gente vê debates de podcasts, canais de YouTube, existem algumas coisas muito boas nesse universo. Trazer o aluno para esse debate, mostrar as coisas muito boas, essas produções interessantes, né? E tirar ele daquele universo pequeno das redes sociais, né? Que são universos opinativos e não científicos, né? E para concluir aí a ideia das linguagens e códigos com ciências humanas, né? Daí entra aquela ideia lá do direito a ter direito, né? Mostrar para os nossos alunos a questão da vulnerabilidade dos direitos humanos nos dias de hoje. Como que as representações artísticas, históricas, como que as lutas pelos direitos humanos, né, podem ser representadas por diversos meios, verbais e não verbais, escritos e não escritos, pela música, pela dança, pelo protesto, né, pelos cartazes, pelos fanzines, né, pelas publicações, né, mostrar ao aluno essa questão crítica da sociedade, né, e a briga constante das ciências humanas em preservação dos direitos humanos, né. Então, este seria as ideias dos aprofundamentos de ciências humanas com as linguagens, códigos e suas tecnologias. Ela abre um leque interessante de abordagens que nós podemos fazer, né? Alguma dúvida quanto a este conteúdo, pessoal? Tropa de Elite, vamos lá. A morrer. Então, já que não há dúvida, eu estou tranquilo. Parece que chegamos a um denominador comum, né? Eu vou passar os outros aprofundamentos de ciências da natureza e matemática e suas tecnologias
o Bruno dar uma aprofundada com os senhores e com as senhoras, tá? E qualquer coisa eu tô aqui no chat, pode chamar, tá bom? Bruno, consegue tocar o barco aí, velho? Sim, sim. Você quer deixar o slide ir tocando ou você quer que eu coloque a emenda para eles? Se você quiser, eu coloco o slide, você que sabe. Vai passando aí, eu vou falando. Mas eu não vou me ater muito aos slides. Como bem no começo da reunião a gente se deteve, né? O Alan se deteve, a professora, o Amarildo, há uma discussão epistêmica, né? Epistemológica das ciências humanas e sociais e aplicadas e o quanto elas têm de impacto enquanto ciência pura dentro das consciências, em relação aos direitos humanos, em relação à conceituação de determinadas práticas docentes e de toda uma conjugação prática que o Alan falou acerca do mundo que a gente já vive, né? E o quanto a gente tem que fazer essa correlação e essa mecânica do currículo com a vida do aluno, então a gente vê que o aprofundamento ele é uma ideia interessante, né? Ainda que tenha vários impactos no currículo, e o currículo é uma expressão também de um determinado conhecimento que quer se dar, que quer se reproduzir, né? Uma determinada epistemologia que você quer colocar para frente na cabeça dos discentes e dos docentes, né? E isso tem todo um processo, então, de formatação, de conhecimento e depois de consenso, onde professores e alunos entendem que aquele é o processo a ser perseguido como norte de conhecimento, e daí então a gente tem a ideia de currículo, né? E mesmo nos itinerários, o Alan já mostrou 2 deles, né? Você tem uma determinada característica de flexibilidade desses processos, mas você não tem eles soltos, né? Você tem o norte epistêmico das ciências humanas e o conhecimento, o currículo oculto de cada professor, né? O professor tem o seu currículo oculto, tem lá suas opiniões, como disse o Amarildo, às vezes as coisas meio que se embranham no senso comum, e isso não pode acontecer com pessoas formadas, com pessoas adultas, né? Mas o aprofundamento, e aqui é de ciências da natureza e de ciências humanas, é cultura do solo, do campo e da cidade. E é a mesma estruturação dos outros, né? No segundo ano, 2 unidades curriculares mais básicas, que vão estar relacionadas a uma introdução desse mundo do campo, do solo, que vai envolver questões como a reforma agrária, o direito da terra, mas vai envolver também questões do agronegócio. Lembre-se que um dos eixos é o empreendedorismo. Como o Alan mesmo disse, você pode ressignificar esse empreendedorismo, mas na nossa sociedade, seja nas mídias sociais, do pequeno autônomo ou mesmo de uma grande empresa de marketing digital, a gente já tem uma ideia e um norte meio que pré-definido desse empreendedorismo, né? Tem até best-sellers que falam sobre isso. Então, como a humanidade significa e resignifica a sua relação com a natureza? E sobretudo, nesse eixo, né? Nessa unidade curricular, é a questão do solo e a questão do campo. Trata também da questão socioambiental, porque tem um processo da agricultura, né? Mas, assim, bem pragmaticamente, né? O novo ensino médio e os aprofundamentos são bastante pragmáticos, né? Tratam nesse eixo ligado ao campo, ligado ao solo, ligado ao impacto disso tudo para as sociedades que estão emergindo em relação à agricultura, ao agronegócio e também aos conflitos da terra. Ações capazes de projetar uma vida melhor para os indivíduos e suas comunidades. É a questão ética do processo do campo e do solo. Vocês mesmos falaram no começo dessa formação
de grupos, né? Então, nós temos os quilombolas, nós temos os indígenas. O Brasil tem toda uma questão ética, econômica e social em relação à Amazônia e à expansão da agricultura, transformando parte já das nossas florestas originais em campo, e a gente é a maior potência agroexportadora do mundo, apesar do alimento ser muito caro aqui, né, cada vez mais caro, né, a gente vê, então, essa conjugação, e daí vai mais para frente. Então, a ideia é essa problematização para o aluno, problematizar acerca dos processos em relação ao mundo do campo, e aqui as unidades curriculares, o indivíduo e o ambiente, como eu falei para vocês, é introdutório, né? A minha relação cultural, ambiental e de trabalho, de transformação da natureza, usando aí um termo marxista, né? Praxeológico, do indivíduo e o ambiente, a ação humana e suas consequências, né? Também bastante praxeológico, né? A questão do homem transformar a natureza e todo esse processo que vai englobar uma determinada sustentabilidade ambiental, mas sem esquecer as questões do dia, do cotidiano, as questões pragmáticas a qual o currículo vai estar imbuído, né? Dentro do norte epistêmico de cada docente, dentro do currículo de cada, oculto de cada docente. Tecnologia e sustentabilidade, esse tema na ementa está muito claro, né? É a questão da tecnologia empregada no campo e, sobretudo, para diminuir questões de impacto ambiental e para fazer uma produção mais sustentável e, ao mesmo tempo, mais limpa. Produção de contexto global, né? Daí você já tem isso no terceiro ano. A3, A4, A5 e A6. Mundo que se conectam, tecnologia agro-rural e urbana, produção de contexto global. Então, vai pegar ali no terceiro ano toda a contextualização já desse mundo que a gente vive, que é um mundo bastante tecnológico no campo, e também as tecnologias que enfatizam a ligação do meio urbano com o meio agro, e o quanto isso vai ter em escala mundial, em escala global, uma relação fundante com os nossos problemas climáticos, sociais e econômicos. A gente não pode acreditar que o progresso econômico ele pode ser tolerado sem alguma responsabilidade social e ambiental, né? E essa balança toda visa, na unidade curricular, criar no aluno uma consciência ambiental individual em relação ao campo, as suas relações com a natureza, mas as suas relações com o trabalho. E, sobretudo, então, esse aluno lá no terceiro ano vai ter que ter imbuído como habilidade, competência, a condição de fazer uma reflexão específica sobre o campo, o solo e essa relação com o meio ambiente e com a economia e com a sociedade. Então, basicamente, é esse a unidade curricular que integra ciências da natureza e ciências humanas, sempre no norte epistêmico de cada professor de ciências da natureza e de ciências humanas. E depois a gente vai para a matemática. Aí é muito interessante, né? Ciências humanas e sociais e aplicadas e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias. Às vezes a gente acredita que existe um abismo em relação, sobretudo o pessoal que não é de geografia, né? Entre as áreas de ciências humanas e matemática. Arte, eu acho que
pelo menos eu, enquanto professor de história, nunca tive problema de fazer essa interdisciplinaridade, né? E daí a unidade curricular, ela está dentro desse processo, né? Interdisciplinar, né? Por isso que já fala integrado, né? Então, você tem essas áreas do conhecimento integradas para formar um determinado currículo e um determinado tipo de conhecimento específico no aluno, conjugado para que ele possa problematizar o mundo a partir de uma visão prática dos processos. Então, daí pode passar, Alan, o que vai acontecer? Você vai ter processos em que você vai ter o debate, por exemplo, de modelos matemáticos e econômicos na história, na economia, na ciência política, né? Se eu parto de um pressuposto básico, e daí isso vai estar lá na unidade curricular 1, né? De um gestor público, né? De um prefeito, de um chefe do executivo, né? Daí falaram ainda da questão da vacina, né? Você tem que ter processos matemáticos para mensurar a quantidade de vacinas, a quantidade de processos que você vai ter que fazer, fechamentos, né? É uma decisão administrativa tudo isso? Mas visa todo um planejamento econômico que perpassa um conhecimento social. Então, quando o gestor público, diante de uma situação prática, precisa tomar uma decisão administrativa, ele olha, sim, todos os processos e todos os gráficos matemáticos, econômicos, mas ele também toma as suas decisões a partir de nortes humanos, né? Então, se a gente pensa nos processos de vacinação no mundo todo, né? A gente tem que ver que todo o planejamento político e administrativo perpassa a um planejamento econômico e baseado, então, em índices, em números, em processos objetivos. Processos políticos, né? Isso também é bastante claro, né? A gente vive um momento político bastante muito fácil de aferir, né? Desde 2013, pelo menos. Aferir os processos nas urnas, nas ruas, nos movimentos, nas redes sociais, até quando a gente pode fazer determinadas projeções, determinados gráficos, mas com a interpretação conjugada a partir da epistemologia e do conhecimento ético que nos é imbuído das ciências humanas. Diversidade social e cultural, né? E também a gente debateu isso no começo da formação, quando a gente falou das questões dos direitos humanos e das questões dos preconceitos, da misoginia, do racismo, né? A gente vê um movimento antirracista no mundo, a gente vê uma sociedade muito diversa socialmente e culturalmente, mas o quanto essa sociedade ela é representada lá, percentualmente dentro do Congresso, o quanto há de pessoas em posição de deputados que são de pautas identitárias, né? Como o feminismo, mulheres, negros, o quanto a nossa sociedade consegue se representar fundamentalmente, matematicamente no parlamento, né? No parlamento, na Câmara dos Deputados, no Senado, né? O quanto essa diversidade realmente vai para dentro da porosidade política. Relação de produção e consumo, daí uma crítica a uma sociedade mais consumista que vai produzir mais lixo, né? Se eu consumo muito mais, um número muito maior de celulares, laptops o meu lixo diz muito sobre mim, eu vou estar relacionado, então, a um processo
também sustentabilidade ambiental, que também depende do indivíduo. E daí também teve essa discussão das questões coletivas e das questões individuais, né? E a gente vive numa sociedade liberal e capitalista onde o pressuposto ao indivíduo é maior, né? A gente, enquanto pessoas que temos consciência, entendemos a importância das decisões coletivas e colaborativas, até mesmo diante das questões democráticas, formais, numeráveis, tal como uma eleição, onde quem tem 51% ganha o primeiro turno, e depois pode ganhar o segundo também. Mas essa área, essa unidade curricular, esse eixo que vai tratar lá primeiro de coisas bem básicas no primeiro e no segundo, e depois vai se aprofundar, é a ideia de você trazer os números para dentro da discussão da ciência política. Isso vai envolver história, isso vai envolver sociologia, isso vai envolver filosofia, isso vai envolver geografia, né? Dentro de um processo todo de olhar a sociedade e as políticas públicas, como elas são representadas de fato e como elas estão na base, na infraestrutura da nossa sociedade, e como que elas vão lá, elas vão realmente ser algo que representa, ou será que não representa, né? Será que essa sociedade diversa, socialmente e culturalmente, que a gente tem no Brasil, ela realmente é representada nas esferas de poder? Elas realmente são representadas no judiciário? Elas são representadas no parlamento ou não? É uma questão matemática, uma questão pragmática, uma questão simples. É uma questão que eu diria que é de 1 mais 1 são 2. Pode passar, Alan, já estou para terminar, porque 11h30 termina aqui, eu, como estou no presencial, já vou me preparar para ir para casa. Números também importam, né? Como eu falei para vocês. Unidade, a proposta ampla era o estudo das diferentes formas de expressar e interpretar situações socioeconômicas. Pode passar, Alan. A 2, investigar fatos e eventos a partir de uma perspectiva que ajudará a interpretar um modo mais profundo e criterioso a realidade em que vivemos, ou seja, a realidade social através dos números, isso ainda no segundo ano, depois todas no terceiro ano a partir da unidade curricular 3. Números também empoderam, né? E eu acabei de falar para vocês da questão da diversidade social e cultural que a gente tem no país, e o fato disso nem sempre ser representado nas esferas e no debate político, porque é o que a gente tem para hoje, né? O que a gente tem para hoje é conseguir pessoas que nos representem dentro das esferas formais, né? Então, quando a gente olha para a sociedade e vê que ainda você tem mulheres que ganham menos do que homens, isso é um dado objetivo, que a gente, para reverter, a gente precisa empoderar um número maior de mulheres. A gente vive uma sociedade ainda imbuída de um racismo estrutural, e a gente precisa empoderar os negros. E a gente precisa que os brancos cada vez mais entendam o privilégio da sua branquitude. E tudo isso é algo que eu posso colocar numa planilha de Excel, que eu não gosto de planilhas do Excel. Eu fazia tantas planilhas na escola, tantas, às vezes a gente não dava nem aula, fazia só planilha. Mas elas são importantes. Essa conjugação de dados, para a gente ver onde realmente essas duas coisas se cruzam, e o quanto as políticas públicas de educação, de saúde e as identitárias necessitam de um norte desses números, o quanto eles podem nos demonstrar mais claramente onde a gente pode aplicar o nosso conhecimento
aplicado, né? E não somente puro, não somente teórico, não somente epistêmico, mas fundamentalmente um conhecimento norteado para uma aplicação de uma política pública. Pode ir para 4. Números também são cultura, isso é uma questão muito interessante, a questão simbólica, né? E daí uma questão mais abstrata, né? Mas cada cultura vai ter a sua relação com os números e a arte vai ter uma relação com os números, né? A arte pictória, o teatro, a música, né? A música do tonalismo ao dodecafonismo, ao atonalismo, né? Ao funk, ao samba, né? A Mozart vai ter toda uma estrutura que seja em melodia, harmonia, prosa ou poesia, vai estar ali determinado por uma métrica numeral, né? E isso é problematizar também as diversidades culturais que a gente tem no nosso país, que é diverso em música, é diverso em arte e é diverso culturalmente. A gente também pode qualificar e quantificar cultura, até como política pública. Unidade curricular 5, consumo, logo existo. É uma problematização, né? O quanto a nossa ânsia pelo consumo também tem impactos na nossa sociedade, na nossa cabeça, porque, veja, se eu preciso ganhar mais dinheiro para consumir, eu viro uma máquina de fazer as coisas e, de repente, eu sou igualzinho essa máquina aí. E já não penso mais, eu já estou no automático, né? Estou igual caixa de mercado. Pi, pi, pi. Então, também essa reflexão do consumo, logo existo. Até quando o Código do Consumidor não fez aí um processo meio de reversão com os nossos direitos constitucionais, né? Agora me vem à cabeça aquele deputado do Código do Consumidor, Celso Russomano, né? Então, é uma coisa para a gente pensar, né? Será que a nossa existência ontológica deve estar relacionada ao consumo? Né? Eu creio que não. A gente é muito mais do que isso. Não que produzir e comprar as coisas no mundo em que vivemos não tenha uma importância também dentro da nossa subjetividade calcada nesse mundo que a gente vive aí há uns bons anos. E eu acho que é isso, daí a 6, né? Indicadores sociais que mudam a vida, isso eu falei já de forma exaustiva, né? A ideia dos indicadores é uma forma de se concretizar esse percurso integrado de ciências humanas, arte e matemática, da forma de deixar cada vez mais claro esses processos para os discentes e para os docentes. Inclusive nas formações, inclusive nas ações que a gente pretende em relação à proficiência de língua portuguesa, matemática, nas APs. Os índices educacionais são índices sociais também. Então, esse momento de integrar índice social, índice educacional, com a nossa visão epistêmica do mundo, de ciência política, é uma forma de planejar e mudar a vida das pessoas para melhor. E eu acho que eu terminei, eu fico por aqui, Alan. Muito obrigado a todos. Imagino que quem é do grupo de risco está em home office, e eu acho que foi muito proveitosa hoje a formação, e fundamentalmente deu para a gente aprender junto, porque essa é a nossa missão, aprender junto e melhorar sempre. Vai lá, Alan, daqui a pouco a gente conversa. Até. Eu iria só concluir com a ideia de matemática aí que o senhor passou, que é interessantíssima, né? Que muitas vezes a gente faz análises numéricas para tomar decisões políticas e cria um cerceamento de direitos individuais, direitos coletivos, né? Muitas vezes, quando você faz um cálculo de previdência e expectativa de vida e remuneração de uma parcela da população,
você pode privar as pessoas de direitos fundamentais de vida, né? Então, quando nós trabalhamos essa questão política aí no terceiro ano, na matemática, é muito importante nós trazermos esses conceitos, tanto sociais, da sociologia, né, como a questão filosófica das ações dos políticos, qual é a base que ele usa para tomar essas decisões. As análises numéricas, elas são frias, são necessárias, mas são frias. E elas criam consequências às pessoas, né? Numa forma tanto histórica como social. É importante a gente sempre dar uma olhada nisso. E nós, como de humanas, temos que fomentar o contraditório, o debate, mostrar ao aluno as consequências das ações, mesmo analisando as ciências da natureza, as ciências humanas, as linguagens, os códigos, nunca sair da nossa área de conhecimento, que é o debate e incessantemente trazer o aluno para a zona do desconforto, mostrar para ele que o desconforto social é a base do nosso trabalho, ciências humanas, tá? Tem alguma pontuação, algum colega? Eu acho, então, já que não temos nenhum colega, o André caiu, então não temos aí a colocação final do André, né? Alguém quer fazer algum posicionamento? Né? Deixo já de antemão uma temática, se alguém for voluntário para nos ajudar na composição, né? A próxima ATPC vai ter um tema bem cascudo, vai ser interessante trabalharmos em várias mãos. Eu gostaria muito de deixar a palavra com algum colega que tenha um posicionamento de palavra interessante, né? Bruno, passa para a rapaziada aí qual que é a convocação que a gente precisa do pessoal para a próxima TPC. É um tema que precisamos de mais mãos. Eu e o Bruno Sim. só talvez não dê conta. Então, precisamos de voluntários. Como a gente, na próxima TPC, a gente vai trabalhar uma pauta identitária, né? A gente vai trabalhar a questão do ensino antirracista, né? Então, a gente vai precisar que pessoas, fundamentalmente, no seu local de fala, e daí não é o meu caso e nem o caso do Alan, estejam dispostas a entrar em contato com a gente, pode ser lá no grupo do WhatsApp, né? Tem o Amarildo, me lembro de outras pessoas também, e que possam, então, conjuntamente pode ser via o seu coordenador, pedir e tal, a gente é sempre aberto. Precisamos de local de fala, precisamos de políticas públicas sobre essa questão é muito importante. Sim, né? As políticas afirmativas em relação, política de cotas, e a gente precisa de pessoas no seu local de fala para estar trabalhando esse assunto da próxima TPC. E daí, então, vocês entram em contato pelo grupo de WhatsApp com a gente, tá? Mas já fica o convite para as pessoas com o tema antirracismo e políticas afirmativas. E é isso aí, pessoal. Pessoal, e se alguém não tiver meu telefone, vamos lá, 981 34 13 25. Chama no WhatsApp lá, a gente coloca no grupo, que nem a Yolanda está passando aqui que não tem o meu telefone, pode chamar lá, a gente vai passar os links, as coisas, né? Precisamos de colaboração contínua, tá bom? Pessoal, fica com Deus, se protejam, acolham e sejam acolhidos. Vamos permanecer na paz, tá? Bruno, obrigado pela força. Pessoal, muito obrigado pelo companheirismo, tá? E daqui 15 dias a gente retorna com mais uma TPC e precisamos de voluntário para nos ajudar, tá? Fiquem com Deus. Tchau, boa tarde. Mais. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Tchau, tchau. Obrigado.